técnico Léo Condé do Vitória. O jogo foi o que vocês estavam esperando no quesito resultado, porque agora é uma vantagem importante para o jogo de volta no Barradão do ano que vem, né? A gente esperava um jogo difícil, né? Até em razão da boa campanha que o Barcelona fez na primeira fase. A gente teve muita dificuldade de jogar aqui, foi uma das partidas, a única partida que a gente perdeu com a equipe principal até agora na temporada foi justamente o jogo da primeira fase. Então a gente sabia que ia ter um jogo difícil, então a gente preencheu um pouco mais o meio, incorporou um pouco mais o meio de campo da equipe e apostou na velocidade, na transição, e fizemos isso bem no primeiro tempo. Foi um jogo assim cheio de alternativas, a gente teve chance, eles também tiveram. Mas conseguimos fazer um gol importante no segundo tempo ali, que nos deu tranquilidade. A gente voltou muito bem para o segundo tempo, controle total do jogo. E depois da expulsão a gente teve o controle ainda maior, né? Faltou de repente ter caprichado um pouquinho mais ali no penúltimo passo para ter feito o segundo gol um pouco antes. Mas de qualquer forma a gente leva um bom resultado para Salvador. De qualquer forma a gente veio com o intuito de vencer, mas sabendo que também não poderia se expor. A gente tinha que fazer um jogo seguro aqui, até mesmo para aproveitar a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Léo, boa noite. Parabéns por essa vitória importante aqui no sul do estado. E me chama a atenção o seguinte, o Vitória tem 7 anos sem chegar a uma decisão. Isso é muito para um clube da grandeza do Vitória aqui no estado. E como é que vocês avaliam esse momento também, que é importante? Você pode entrar de novo na história do clube também. A gente deu um passo importante, né? Mas como eu falei com os jogadores na pré-eleição, né? Esse trabalho nosso, esse grupo nosso aí, levou o Vitória para a primeira divisão. Esse grupo conseguiu conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Esse grupo conseguiu vencer o Bavi depois de vários anos, conseguiu a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem também, de forma direta. Então, assim, é um grupo vencedor. É claro que a gente deu um passo importante, mas ainda não classificamos, temos o máximo de respeito ao adversário, temos que trabalhar bem durante a semana, recuperar bem esses jogadores que vêm numa maratona pesada aí de jogos e treinamentos, e depois, no segundo momento, fazer uma boa preparação, não só para essa partida de volta, como para vários jogos decisivos que a gente vai ter pela frente. Léo, você sempre fala em observar o adversário para colocar os jogadores em campo. E hoje, diferente dos jogos anteriores, você já até destacou isso. Entrou com 3 volantes, no jogo contra o Itabuna entrou com 2 meias, né, que é o Daniel Júnior junto com o Mateuzinho. Queria que você falasse desse momento e de um outro momento. No segundo tempo, quando saiu o Mateuzinho, você optou pelo Yuri Castilho, tendo 2 meias no banco. E aí o torcedor está questionando, querendo saber o porquê da escolha do Yuri Castilho no lugar do Mateuzinho e não o Daniel Júnior ou o Luan, que são meias também. O torcedor ou você está questionando? Não, eu não, o torcedor. Bom, a gente realmente analisou bastante a equipe deles. É uma equipe que tem um jogo de aproximação muito bom, uma equipe muito bem treinada pelo Betinho, né? Então no outro jogo a gente sofreu muito aqui, principalmente com segunda bola. Eles fazem muito cruzamento e chega muitos jogadores ali do meio para finalizar em gol, para chutar. Então a gente precisava dar uma encorpada na frente da área, né? E fizemos a opção de abrir o Matheus. Ele não fez a função de meia hoje, né? Ele fez uma função de atacante, algo que ele já fez várias vezes. Então a gente abriu o Matheus pelo lado esquerdo, o Oswaldo pelo lado direito, justamente para a gente ter cruzamento e ter a referência do Alejandro e a chegada do Dudu e do Rodrigo Andrade, né, pelos corredores. E fizeram isso muito bem. Eu acho que a gente conseguiu marcar bem a equipe deles e conseguiu também construir. É sempre esse o objetivo. Em relação à pergunta que o torcedor fez, a gente queria vencer o jogo. A gente manteve a estrutura de meio, mas eu queria tentar fazer mais um gol, por isso que a gente fez a opção por ter mais um atacante ali, o Yuri Castilho. Depois aí entrou junto com o Zé Hugo, depois entrou também o Matheus Gonçalves. Eu não queria perder essa estrutura de 3 de frente para a gente tentar, principalmente com um jogador a mais, a gente ter os jogadores preenchendo a área para a gente tentar fazer o segundo gol.
Léo, apesar do Bavi só ser na próxima semana, mas você tem uma semana tranquila para trabalhar, que você só tem um Barcelona, diferente do Bahia, que tem já um jogo nessa semana. Então, você tem uma semana para trabalhar, sem se preocupar com qualquer outra competição, e você vai para um Bavi, teoricamente, mais descansado, porque você só tem domingo um jogo contra o Barcelona novamente. O que é que isso pode ajudar de verdade em relação a descanso e recuperação de alguns atletas, apesar do Yuri Castilho hoje tá vindo de uma recuperação, você colocou ele só no segundo tempo? Isso é muito relativo, vai depender muito de como que vai ser, como que vão ser os jogos, né? Às vezes, de repente, o adversário pode fazer a opção de poupar a equipe ou não. Isso aí de qualquer forma, o Bavi, a gente, não só o Bavi, como a gente está monitorando os jogos para frente, como contra Fortaleza, 13, mas nesse momento a gente está com foco só em cima do Barcelona, até por tudo que representa o jogo, de levar o Vitória para uma final de campeonato estadual depois de vários anos. Então é uma semana que a gente vai trabalhar ela totalmente voltada e focada para esse jogo com o Barcelona. Léo, agora você vai ter essa semana de recuperação, você já falou da importância disso, e a cidade já começa a ter aquela expectativa para o Clássico Bavi. Como não levar essa agonia externamente para a equipe? É normal, né? O torcedor fica sempre esperando, é um grande evento da cidade, né? Então tem sempre aquela expectativa de todos, a gente também não é diferente, mas nós somos profissionais, nós temos que saber separar bem, até porque existe uma série de planejamento, igual no último clássico a gente saiu para jogar no interior, acho que foi Juazeiro, a gente teve que fazer a opção de segurar a equipe para a gente ter uma equipe inteira para o jogo. É claro que a gente tem um contexto diferente porque a gente tem um jogo decisivo no domingo, né, que vale vaga para a final. Mas de qualquer forma, a gente vai sim, espero que a gente faça sim um bom planejamento. Um jogo, o clássico em qualquer situação é sempre um jogo importante e a gente vai tratar ele dessa forma. Essa semana, Léo, você recebeu 6 contratações, 4 já estão no Barradão, está faltando apenas o Luiz Adriano, está faltando também o Jean Mota, né, que chega na quinta-feira, na manhã de quinta-feira. Pensando no Bavi, você já está observando já esses jogadores que já estão treinando, que é o caso do Leonaldi, o Luan, o jogador Reinaldo, enfim, já pensam utilizar algum desses novos jogadores no Bavi do dia 20? Como eu sempre tenho falado, né? A gente está sempre jogando muito pressionado, né? A gente sempre, principalmente pelo histórico do Vitória nos últimos 5 anos, não conseguir classificar no estadual, não conseguir classificar em Copa do Nordeste, não conseguir avançar em Copa do Brasil. Então, todo jogo nosso aqui tem uma importância muito grande. Então, como eu falei, a gente sempre vai procurar mandar a melhor equipe possível a campo. Naturalmente, com a chegada desses jogadores, a gente vai avaliando as condições físicas e técnicas de cada um para, se for merecedor, encaixando na equipe. Mas eu acho que a nossa equipe, eu já falei na última coletiva, essa equipe ela tem demonstrado assim, de ser uma equipe consistente, uma equipe confiável, né? Você ficar 20 jogos sem perder no Barradão é muito difícil, né? Então, assim, é uma equipe totalmente consistente e confiável, mas é claro que a gente quer e pode melhorar, os jogadores têm ciência disso, tanto no aspecto individual quanto coletivo, e também até com a chegada desses novos atletas. Eu esqueci de o Pablo, você já vem observando, você participou da contratação dele. Para mim, ao meu ver, vai ser o destaque do Campeonato Baiano, até pela idade e pela personalidade que ele mostrou no Jacuipense. As contratações normalmente são feitas pelo clube, tem o departamento de análise, tem a direção, porque envolve uma série de questões financeira, oportunidade. Algumas situações a gente também é consultado. O Pablo me chamou muita atenção no primeiro jogo que a gente fez lá, depois eu observei ele com mais 2, 3 jogos, a gente comentou, mas o clube também já estava monitorando. Eu também acho que é um jogador de grande potencial. Agora vamos ver como que vai ser o dia a dia dele dentro do nosso trabalho. Léo, você falou ainda há pouco em relação a ser o treinador, a ser o time que praticamente está aí ganhando o título brasileiro. Primeiro, você foi o treinador que trouxe o título brasileiro. Você está levando, junto com seus atletas e a base do ano passado, para uma semifinal de Campeonato Baiano que há 5 anos não consegue. Eu queria que você colocasse um pouquinho do seu sentimento para fora em relação a isso. O
que às vezes a gente ouve assim, pô, o Léo Condé é um entregador de colete, Léo Condé é isso, Léo Condé é aquilo. O povo só bate em Léo Condé e não vê o lado bom. Eu queria que você pudesse falar sobre essa situação. Eu não tenho, porque assim, cada um, é da personalidade de cada um. Eu não tenho pretensão nenhuma de trazer isso para mim, até porque eu não sou só o principal responsável pelas vitórias, ela é dividida com uma série de pessoas, principalmente os atletas, eles sim são os principais responsáveis, a gente é uma ferramenta importante, né? Mas é da cultura do futebol brasileiro, de quando vem uma derrota ou vem às vezes uma sequência ruim, igual hoje fizemos a aposta pelos 3 volantes. Eu ainda brinquei com meus auxiliares, se der errado, está na conta do Léo Condé, já está no pacote. Mas a gente, por isso que eu estou à frente aqui de uma grande instituição, porque eu acho que eu fiz por merecer de chegar a esse momento justamente por não me omitir das decisões que eu penso que tem que ser tomada. Às vezes eu vou agradar alguns, às vezes vou desagradar, tá no contexto, mas o principal é que assim, eu tenho uma carreira onde a gente tem conquistado bons resultados. Eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar e evoluir, tanto como ser humano quanto profissional. Mas eu acho que a gente, esse trabalho aqui no Vitória está sendo um trabalho muito consistente, passa pela mão de várias pessoas e dificilmente vocês vão pegar eu aqui querendo trazer para mim, nem transferir para ninguém. Eu acho que é um trabalho de todos. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé do Vitória.